Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, nossa segurança vem de Deus. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são riqueza do céu e riqueza da terra, a idolatria ao dinheiro e o terceiro, vivendo a quietude espiritual em Deus. Nosso texto áureo se encontra em Lucas capítulo 12, versículo de número 15, que diz: E disse-lhes, Jesus está dizendo, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A palavra cautelar significa ficar alerta, prevenir-se contra a ocorrência de algum mal. A palavra guardar significa vigiar e proteger. A palavra avareza significa apego excessivo ao dinheiro. E a palavra consiste aqui significa resume-se ou fundamenta-se. Então o versículo ficaria dessa forma. E disse-lhe, fiquem alertas, previnam-se contra a ocorrência de algum mal. Vigiem, protejam-se do apego excessivo ao dinheiro, porque a vida de qualquer não consiste ou não resume-se, não fundamenta-se na abundância daquilo que ela possui. Nossa verdade prática diz, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A palavra-chave é ansiedade, e também a palavra ansiedade, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é aflição, agonia, desejo veemente e também impaciente. Riqueza do céu e riqueza da terra, primeiro subtópico, uma conciliação impossível. A riqueza do céu e a riqueza da terra não dá para conciliar, não tem como fazer isso, porque ou você guarda tesouro no céu ou você guarda tesouro na terra. É isso que nós vamos falar dentro dessa nossa lição. 1 de João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Não é concupiscência, é concupiscência, ok? Então a gente está falando da maneira correta. O que é concupiscência? Segundo o dicionário também diz assim, cobiça de bens materiais, também significa desejo de prazeres sexuais. Isso é o significado de concupiscência. Então, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas pertence ao mundo. Então todos esses desejos, todas essas coisas que nós temos, que a nossa carne sente o desejo, isso não é do Pai, isso é do mundo, isso pertence ao mundo e vai ficar aqui no mundo. E se nós dermos lugar para essas coisas, é perigoso que nós também fiquemos neste mundo e não consigamos subir para o céu para habitar com o Senhor. Mateus 4,9 diz assim, e disse-lhes, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus, sendo Deus, despojou-se de toda a sua glória, desceu aqui na terra, fez-se homem, assim como nós, para que pudesse morrer no nosso lugar. Nesse momento aqui, Mateus 4,9, o diabo está mostrando para ele todos os reinos do mundo e oferecendo para ele. Então, falou assim, a mim me foi entregue todas essas coisas, todos esses reinos aqui foram entregues para mim. E eu vou te dar tudo isso, se você simplesmente se dobrar e me adorar. Ou seja, ele sabendo que Jesus é Deus, ele sabendo que ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Então pedindo para Jesus se dobrar diante dele, o que ele estava querendo dizer com isso daí? Estava querendo dizer que Jesus estava reconhecendo ele como sendo o Deus dele, como sendo superior a ele. Mas Jesus não caiu nessa daí. E nós também não devemos cair nessa daí. Ele pode oferecer o que for para nós. Nós não podemos perder o nosso tesouro no céu. Nós não podemos perder o nosso lugar no céu, a nossa habitação no céu, a nossa habitação com Deus. Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Deus é o nosso Pai e Mamon significa riqueza, significa dinheiro. Então, nós não conseguimos, nós não podemos servir a 2 senhores. Que senhores são esses aqui? É Deus, o Deus verdadeiro, Elohim, ou é Mamon, ou é o dinheiro. Então, ou nós vivemos pelo dinheiro, ou nós vivemos para Deus. É pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. Dentro da lição nós vamos falar sobre isso também. Mas se eu me dedico ao dinheiro, eu deixo Deus de lado. Se eu me dedico a Deus, eu deixo o dinheiro de lado. Mas se eu me dedico a Deus, com certeza Deus vai me conceder o dinheiro. Pode ficar tranquilo. Agora, se eu me dedico ao dinheiro, não tem como, o dinheiro não vai me dar Deus. O dinheiro vai ser o meu Deus. E isso é muito perigoso para a nossa vida, para a nossa salvação.
Segundo subtópico, tesouros da terra e tesouros do céu. Então, os escribas e os fariseus, eles davam muita ênfase aos bens materiais, às finanças, às riquezas, e achavam que isso era uma aprovação divina. Então, a pessoa que era bem abastada, que era bem financeiramente, eles achavam que Deus estava aprovando essa pessoa. E nem sempre o que está dando certo é certo. Nem sempre o que está dando certo é porque Deus está aprovando. Nem sempre, não é assim que funciona. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mais o 20 diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, tesouro na terra, o que pode acontecer? O tesouro que eles estão falando não é dinheiro de papel como a gente tem hoje. Então, quando isso foi escrito, eles utilizavam-se de moedas. Eram moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze e assim por diante. Era o metal. Então, o que o metal faz? O metal, ele corrói, ele oxida, ele enferruja e é consumido. E também os ladrões aqui na terra podem roubá-lo. Agora, se o nosso tesouro está no céu, não tem perigo de ladrão, não tem perigo de traça, não tem perigo de ferrugem, não tem perigo de oxidação, não tem perigo de nada disso. Não corremos esse risco. Então é certeza. Esse é um tesouro garantido que nós podemos guardar desde já. Se nós não estávamos guardando, que possamos começar a partir de agora a juntar esse tesouro lá no céu. Também João 1,21 diz assim: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por mais que nós ajuntemos dinheiro nessa terra, o dia que o Senhor nos chamar daqui para outra vida, independente de onde vá a nossa alma, se vai para o céu, se vai para o inferno, independente, o dia que nosso corpo tombar nessa terra, o que vai acontecer com nossas finanças, com nossos bens, com nossos carros, nossas fazendas, nossos helicópteros, nossos aviões, nossas mansões, nossas chácaras, nossos sítios? O que vai acontecer com ela? Vai ficar tudo aqui, não vai entrar nada. Se alguém quiser colocar alguma coisa dentro do caixão juntamente conosco, não vai adiantar nada para nós. Por quê? Porque nós não vamos levar nada conosco. A nossa alma vai se livrar desse corpo, vai ficar livre desse corpo, esse corpo vai ficar na terra. Você pode colocar o que você quiser dentro do caixão. Pode colocar dinheiro, moeda, ouro, joias preciosas, vai ficar ali dentro do caixão, vai ficar ali. Ou, normalmente, ninguém vai fazer isso, né? De colocar dentro do caixão. Então vai ficar para quem? Vai ficar para as outras pessoas. Vai arrumar briga para todo mundo aqui. Porém, a nossa alma não vai levar absolutamente nada disso que nós ajuntamos aqui na terra. Então cuidado onde está colocando, ou guardando, ou ajuntando o seu tesouro. E o terceiro subtópico diz que o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Então vamos lá. Jesus ele não condena adquirir posses, bens materiais, finanças, ter um bom emprego, ter um bom salário. Não, Jesus não condena isso. Deus jamais condena isso daí. Então, por quê? Porque a própria Bíblia fala que muitos homens de Deus eles tinham riqueza. Por exemplo, Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, vai falar de Salomão, vai falar de Davi, vai falar de José, que foi o governador do Egito, que foi a segunda pessoa de Faraó. Faraó era o primeiro e só era maior que ele quando estava sentado no trono. Fora isso, José era o maior, era o maioral do Egito. Então todas essas pessoas, entre outras, foram ricas, foram abastadas. Porém, o seu coração não estava nas riquezas, o seu coração estava em Deus. Davi, no último momento da sua vida, além de todas as ofertas que ele dava, que ele ofertava no templo, no santuário, ainda no final da sua vida ele ofertou praticamente todo o seu tesouro para a obra do Senhor, para a construção do templo do Senhor, e entregou para Salomão. Agora veja bem, 3 exemplos que nós vamos citar aqui: viúva pobre, Zaqueu o publicano e o jovem rico. Olha só, a viúva pobre, ela deu uma oferta. Jesus estava vendo, ele estava próximo do gasofilácio, que era o lugar onde tinha o gasofilácio era o tipo de um vaso que as pessoas colocavam a moeda lá dentro, o dinheiro lá dentro. E a viúva, Jesus estava observando, e ele viu que uma viúva colocou 2 moedinhas que não significava praticamente nada. Vamos dizer assim para nós hoje, 2 centavos, que não tem nem validade hoje para nós. R$2 que seja, mas vamos colocar 2 centavos, que não tem valor. Porém, aquele dinheiro era o sustento dela, era tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Ela podia, vamos dizer hoje assim, R$2, vou lá, compro um pãozinho, vou lá comprar alguma coisinha para eu me alimentar. Não, ela deu tudo de oferta para o Senhor. A Bíblia não continua a história, ela não fala mais o que vem depois. Porém, eu tenho certeza que essa mulher não morreu de fome.
Darabaxarabai. Eu tenho certeza absoluta, porque Deus é maravilhoso, Ele não deixa nada faltar para aquele que é fiel para com Ele. Zaqueu era rico, Zaqueu era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Normalmente essas pessoas, elas eram corruptas, mas Zaqueu, ele ofereceu metade dos seus bens, falou assim, eu vou entregar metade dos meus bens aos pobres e também vou restituir quadruplicado, se ou caso eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Então você pode observar que tem um se, tem uma condicional ali. Então pessoas que criticam, que falam mal de Zaqueu, cuidado, porque diz assim, se eu tenho defraudado alguém, presta atenção nesse se aí, se eu vou restituir quadruplicado. Eu tenho certeza que por essa palavra Zaqueu não era corrupto, mesmo porque ele não estava preocupado com os bens materiais. Olha o que ele fez, ele já dedicou metade da fortuna dele, metade dos bens dele para os pobres, e também queria restituir quadruplicado caso ele houvesse defraudado alguma pessoa. Agora, veja bem, o jovem rico, ele não, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha a conversa dele com Jesus. Por que me chamas bom? Olha só o que ele estava falando. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Então, ou seja, você está me comparando com Deus. Mas você conhece os mandamentos? Eu conheço. Desde a minha mocidade eu tenho guardado todos eles. Não mato, não roubo, e assim por diante, falando todos os mandamentos ali. Ele cumprindo desde a sua mocidade, desde a sua juventude, até aquele momento. Aí Jesus olhou bem para ele e falou assim, pega todo o seu dinheiro, pega todos os seus bens, vende, dá o dinheiro aos pobres e vem e me segue, vai ter um tesouro no céu. O que aconteceu? Ele desistiu de seguir Jesus. Agora veja bem, a viúva pobre e Zaqueu, o coração dele estava onde? O jovem rico, o coração dele estava onde? Então pensa bem, o jovem rico, o coração dele estava no dinheiro, estava na riqueza, ele estava preocupado com a vida terrena. Zaqueu não, Zaqueu, apesar de ter tudo que ele tinha, ele estava procurando por Jesus, ele estava buscando saber quem era Jesus. E conseguiu encontrar. Todos aqueles que procuram Jesus com certeza vão encontrar. Viúva pobre não estava nem sabendo quem estava olhando, mas Jesus estava olhando o que ela estava fazendo. Jesus está vendo tudo aquilo que você está fazendo, toda aquela oferta que você dá, aquele dinheiro que você, aquela esmola que você faz, as suas obras, as obras que você pratica. Jesus está vendo tudo aquilo que você está fazendo. Pode ficar tranquilo. Agora, o problema é ser rico? O problema é ter dinheiro? Não, o problema é colocar o coração nas coisas, colocar o coração na riqueza. O problema é colocar qualquer coisa, principalmente o dinheiro, acima de Deus. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria. Nós vamos falar também daqui a pouquinho. 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor ao dinheiro, tá vendo só? O problema não é o dinheiro, é o amor, é o apego excessivo ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, atrás do dinheiro, amar o dinheiro, se apegar ao dinheiro, vai trazer muita dor, vai trazer muito sofrimento. Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podemos, não tem como. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, não tem como servir a Deus e a riqueza, Deus e a fortuna, Deus e o dinheiro, não tem como. Ou é Deus ou é o dinheiro, ou é um ou é outro, não tem como fazer os dois. João 6,12 também diz assim, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Olha a lição que Jesus nos dá aqui na multiplicação dos pães. Então aqui Jesus nos ensina a não desperdiçar. Então quer dizer, não importa se sobrou, sobrou 12 cestos cheios, vamos jogar fora. Não. Jesus fala assim, recolhe tudo, vamos guardar, vamos armazenar, vamos distribuir certinho para as pessoas se elas quiserem levar de volta para a casa delas. Isso não está na Bíblia, é um comentário que eu estou fazendo, tá? Mas o ensinamento aqui é não desperdiçar absolutamente nada. Mas tem bastante, não desperdice. Não. Então tudo que nós temos pertence a Deus. E toda bênção que nós recebemos, ela vem de onde? Ela vem de Deus. Tudo é dele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. O resumo desse tópico diz, a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação, não tem acordo, não tem harmonia, não tem como. Segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. A palavra idolatria significa, o dicionário diz assim, culto que se presta a ídolos. Também significa qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria.
O primeiro subtópico fala o coração no lugar certo. Lembra do coração? O coração é na riqueza, o coração em Deus. Onde vai estar o nosso coração? Onde vai estar o nosso tesouro? O nosso coração vai estar onde está o nosso tesouro. Então 1 Coríntios 3,15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Vamos dizer que minha casa estivesse pegando fogo. Aí o bombeiro chega, consegue me tirar da casa. Eu não consegui pegar a carteira, eu não consegui pegar a roupa, eu não consegui pegar móvel, eu não consegui salvar absolutamente nada. Mas a minha vida foi salva como que pelo fogo. Isso é o que está dizendo aqui. Nós vamos chegar diante de Deus e as nossas obras vão ser queimadas, vão ser lançadas no fogo. Nossas obras, não nós. Nossas obras vão ser lançadas no fogo. O que vai acontecer? Se as nossas obras forem de madeira, de feno e de palha, o que vai acontecer? Elas vão se queimar, mas nós seremos salvos como que pelo fogo. Agora, se as nossas obras forem de ouro, de prata ou de pedras preciosas, o que vai acontecer? Elas vão ser purificadas. Aí sim, nós vamos receber a recompensa, vamos receber o galardão pelas obras que foram praticadas nessa terra. Então, se for de ouro, prata e pedras preciosas, recompensa. Madeira, palha e feno vão se queimar, porém a nossa salvação vai estar garantida. Segundo subtópico diz assim: idolatrando a mamon. Bom, mamon, como nós já falamos, é riqueza. Mamon é o dinheiro. Então é considerado um deus também, tá? O deus de muitas pessoas é o dinheiro, é mamon. Então a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro. Então se eu me dedico a um, eu vou acabar excluindo o outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los, de entronizá-los, de colocar os dois. Pensou colocar os dois no mesmo trono? Não tem como, não tem dois reis, não existe isso, não tem como fazer isso daí. Então o nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é celestial. Ele tem que estar no lugar certo, o nosso tesouro tem que estar no lugar certo. Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 5 diz assim, o 5 eu só vou ler a primeira parte, tá? Mas o 3, não terás outros deuses diante de mim. Olha o que a Bíblia está dizendo, não terás outros deuses, não importa se é Mamon, não importa se é Baal, não importa se é Aserá, não importa quem seja, não terás outros deuses diante de mim, é só ele. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Eu acho que tem anjo no céu que é dessa forma. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança nenhuma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque a Bíblia diz assim, eu sou o Senhor. Deus responde por quê? Porque só Ele é o Senhor, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. Então não podemos ter outro Deus, nenhum tipo de Deus com D minúsculo é diante dele, porque Deus com D maiúsculo é somente o nosso Deus, somente o Criador de todas as coisas. O terceiro subtópico, a riqueza condenada por Cristo. Então, peraí, a riqueza é condenada por Cristo? Não, ele vai falar qual que é a riqueza condenada por Cristo. A riqueza condenada por Cristo é aquela que no nosso coração está nela. Porque se o nosso coração não estiver nela, não tem problema, porque você vai saber usar da maneira correta. Então, na parábola do rico insensato, que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo do 13 até o 21, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. Então, primeiro, ele achava que tudo que a sua alma precisava era de bens materiais. Tem pessoas assim que acham que tudo que nós precisamos, tudo que nossa alma precisa são bens materiais. Tem muita gente pensando dessa forma. Então isso aqui é um erro. Qual que é o segundo erro dele? Ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. Não, a essência, a felicidade, a busca por aquilo que me faz feliz é bem material. Não, realmente, na verdade, isso é a maior mentira que o Satanás pode colocar na nossa mente. O terceiro erro, acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo. Então, ele ajuntou bastante coisa, fez um celeiro grande, derrubou seus celeiros menores, fez um celeiro maior, grande, para poder juntar tudo que ele conseguiu colher. Falou assim, agora folga minha alma, quer dizer, agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu só vou aproveitar. Aí a Bíblia fala assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para Deus ou vai para Satanás? É claro que Satanás não é dono de nada, mas vai para cima ou vai para baixo? Para onde que vai? Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Suas obras. Quais são suas obras? O seu coração. Onde está o seu coração? Está em Deus ou está no dinheiro? Está no Senhor ou está nas riquezas? Está nos bens materiais? Seu tesouro está na terra ou está no céu? Resumo desse tópico diz assim, a idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Quando o dinheiro toma o lugar
do coração do ser humano. Então isso é idolatria, colocar o dinheiro, colocar mamão, colocar as riquezas, colocar os bens materiais acima do Senhor nosso Deus. Isso é uma forma de idolatria, tem várias outras. Como eu falei, qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus é idolatria. Terceiro tópico, vivendo a quietude espiritual em Deus. A palavra quietude significa paz, significa sossego, tranquilidade de espírito. Então, vivendo o sossego, a tranquilidade espiritual em Deus, vivendo a paz espiritual em Deus. O primeiro subtópico, os males advindos das preocupações. E o que é preocupação? Preocupação é a ideia antecipada que gera sofrimento. Então, quando eu começo a me preocupar, eu estou pensando em alguma coisa que pode ser que vá acontecer e eu já estou sofrendo com isso antes de acontecer e eu nem sei se realmente vai acontecer. Tem uma frase do Paulo Coelho que diz assim: o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento. Por quê? Porque às vezes você começa a sofrer antecipado, você começa a ficar preocupado, você começa a ficar ansioso, aí vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo. E o motivo daquela preocupação que você está tendo nem acontece. Então você sofreu tanto a troco de nada. A troco de nada, porque não aconteceu o que você tinha previsto, que você a sua preocupação não se concretizou, não se materializou, aí você sofreu à toa. Então o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento. Às vezes você sofre tanto, chega na hora de passar por aquilo, o sofrimento nem era tudo aquilo, a dificuldade nem era tanta quanto você imaginou, quanto você sofreu antecipado. Mateus 6,34 vai dizer assim: não vos inquieteis, que inquietar também é a mesma coisa de se preocupar, a mesma coisa de estar ansioso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, nós praticamos muitos males todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos. Então, vamos nos preocupar com o dia de hoje, porque amanhã a gente nem sabe se nós vamos estar vivos. Então, cada dia o seu mal, cada dia dentro do seu mal, é o que a Bíblia está dizendo. Então, além de mamão, o que pode nos levar à queda são as preocupações demasiadas com o futuro e também com o nosso sustento. A preocupação com o nosso, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. A preocupação, são preocupações. Então não é só mamão, não é só o dinheiro, não é só a riqueza. O excesso de preocupação também pode comprometer a nossa vida espiritual e até a nossa saúde mental, essa ansiedade. Então muita preocupação com o futuro significa falta de confiança em Deus. Porque se o presidente fulano ganhar, vai acabar com isso, que fica todo desesperado. Mas espera aí, e a nossa confiança em Deus, onde é que está? E o que a Bíblia diz não tem que se cumprir? Então nós temos que continuar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, confiando em Deus, que Ele vai fazer o melhor para todos nós. Meu irmão, se o negócio ficar muito ruim aqui, o que vai acontecer? Jesus vem, arrebata a sua igreja e leva com Ele, acabou, pronto. Aí é só alegria, aí sim é só alegria, aí sim é só felicidade, só paz. Amém, meu querido? Então, vivendo sem inquietação, segundo subtópico, inquietação de novo, é preocupação, é nervosismo, vivendo sem, não é vivendo com, tá? Mateus 6,26. Olha só o exemplo que Jesus nos dá aqui. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, um exemplo que Jesus usou para nos deixar mais tranquilo, para nos deixar mais em paz. Olha os passarinhos, olha as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não trabalham, elas não correm atrás de dinheiro. Elas não ficam o tempo todo armazenando em celeiro, guardando suas coisas. Ela não fica atrás de pagar conta, ela não tem essa preocupação. Ela não está preocupada com o dia de amanhã. Não, olha o exemplo que ele deu aqui para nós. Se Jesus cuida, se Deus cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de nós. Nós que o amamos, nós que o servimos, nós que somos seus servos, nós que somos seus filhos, Ele não vai cuidar de nós. Já que Ele cuida das aves, Ele não vai cuidar de nós. Então não se preocupe. Então as aves não têm preocupação nada disso, essa é a preocupação somente humana. Mas uma preocupação que as aves do céu têm, você pode notar, ao amanhecer elas adoram a Deus e ao anoitecer elas adoram a Deus. Isso também nós precisamos fazer. Ao amanhecer, ao anoitecer, como diz o salmista, 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, elevar o nosso pensamento a Deus, fazer uma oração a Deus. É claro que
segundo aos Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer assim, orar sem cessar. Então o tempo todo temos que estar ligado com ele, como foi falado na lição anterior. Mas, pelo menos, nós temos que saber agradecer. Oh, Senhor, acordei nesse dia, te agradeço por mais um dia que o Senhor me concede. No finalzinho da tarde, agora eu vou dormir. Senhor, te agradeço por mais um dia que o Senhor me permitiu passar, me alimentou, me vestiu, eu pude comer, eu pude trabalhar, eu tenho família, eu tenho um lar, eu não fico debaixo da chuva, eu não fico debaixo da ponte, eu não fico ao léu, no tempo, tomando chuva. Olha só, tem muita coisa para nós agradecermos a Deus, para nós tomarmos como exemplo as aves do céu. O que elas fazem, nós fazemos também. Deixar de nos preocupar e passar a adorar mais ao nome do Senhor. Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças, com gratidão, com louvor. Nossa petição tem que chegar até Ele. Ele tem que conhecer aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, através do quê? Através das nossas orações. Deseja alguma coisa? Quer alguma coisa? Fala para Ele, diga para Ele, conversa com Ele. Ora, fala com Ele. Orar não é o diálogo com o Pai, não é falar com Deus, então fala com Ele. 1 de Pedro 5,7 também diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está muito ansioso? Lança sobre Ele. Ele vai cuidar de nós, Ele vai continuar cuidando de nós. E o terceiro subtópico, vivendo sossegados em Deus. A palavra sossegado é aquele que está em paz, está em descanso, tranquilo, está calmo. Então, vivendo em paz com Deus. Mateus 6,33, olha só, Mateus 6,33, esse versículo aqui muitas vezes é interpretado de forma errada, é falado de forma errada, entendido de forma errada. Mas vamos lá, certinho agora, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito todas as demais coisas, está escrito todas estas coisas, porque existe um contexto, existem versículos anteriores e versículos posteriores que trata de um contexto, que trata de alguma coisa, de algum assunto que está sendo tratado nesses versículos, nesse texto que nós citamos aqui, 6,33. Que coisas são essas? Lá no versículo 31 vai falar que coisas são essas. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então, comida, bebida e vestimenta. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Não vai te faltar de maneira nenhuma. Amém, querido? O resumo desse tópico diz que as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Já pensou? Aquele desespero, aquela coisa. Por quê? Preocupação com as coisas da terra, preocupação com dinheiro, preocupação com trabalho, preocupação com conta, preocupação excessiva. Coloca tudo nas mãos de Deus, lança toda a ansiedade nas mãos do Senhor, lança sobre Ele a nossa ansiedade, e Ele vai continuar cuidando de nós, assim como sempre fez. Da mesma forma que Ele cuida das aves do céu, Ele vai cuidar de nós. Na verdade, Ele já cuida, é nós que não acreditamos, nós que não queremos que Ele faça, e nós queremos fazer. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa do nervosismo, por causa da pressa, por causa daquele desespero que nós temos. Mas é assim, os filhos de Deus, nós como filhos de Deus temos que estar conscientes que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai. Tiago 1,17 vai dizer isso aí. Então nós somos abençoados pelo Senhor com nossos bens. O Senhor nos abençoa com os bens materiais. E o que nós temos que fazer? Nosso coração não pode ficar nos bens que o Senhor abençoou. Não, pelo contrário. Se chegar alguém para dividir, divida. Na lição passada eu estava na sala de aula da escola bíblica, um irmão comentou que ele deu um dinheiro para uma pessoa que estava no semáforo, deu R$10 para a pessoa no semáforo. O que a pessoa fez? A pessoa ficou tão feliz com esse dinheiro, é acostumada a receber só moedinha, só pouquinha coisa. E o que ela fez? Ela pegou e falou: você quer que eu compre alguma coisa para você? Olha só, irmão, olha só. A pessoa nem crente não é, mas ela recebeu uma dádiva, recebeu um presente, são R$10. É pouca coisa se você parar para analisar, mas são R$10. Ela recebeu, ela já queria dividir. E nós? O que nós fazemos? Quando nós ganhamos uma cesta básica, quando nós recebemos nosso salário, quando nós recebemos uma bênção da parte de Deus, não, é meu e é meu. Meu coração vai ficar ali? Não, nosso coração não pode estar nessas coisas. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.